Amados irmãos e irmãs internautas, estamos hoje aqui mais uma vez reunidos para meditarmos juntos o Evangelho de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 21, versículos do 33 ao 43, que vem narrar a parábola dos vinhateiros assassinos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou os seus servos aos agricultores para receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e o outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomemos posse de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta é que se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que acompanham esta reflexão pela web, para compreendermos melhor esta parábola, precisamos compreender o proprietário desta vinha, que é o próprio Deus. A vinha é o povo eleito, o povo de Israel. Os servos são os profetas. O Filho é o próprio Jesus Cristo, que foi morto fora dos muros de Jerusalém. Os vinhateiros homicidas, ou, em outras traduções, os agricultores, são os judeus infiéis. O outro povo a quem será entregue a vinha são os pagãos e os judeus fiéis, povo também eleito por Deus para a salvação eterna. Então, meus amados irmãos e irmãs, o proprietário da vinha aluga a sua vinha para um grupo de vinhateiros, para um grupo de agricultores, e sai para viajar para o estrangeiro. E após um determinado tempo, ele manda ali os seus servos retornarem à vinha, retornarem aos agricultores para receberem os seus frutos. Só que os agricultores, porém, quando avistaram os servos, agarraram os servos, espancaram a uns, mataram a outros e outros apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, o dono da vinha, em maior número do que o da primeira vez, mas eles o trataram do mesmo modo. E por fim, o proprietário da vinha pensou em mandar o seu filho, e assim o fez, pensando que pelo menos ao filho eles respeitariam. Só que não foi assim que aconteceu. Os agricultores, porém, ao verem o filho do homem, o filho do dono da vinha, pensaram logo em si: este é o herdeiro,
vamos matá-lo para ficar com a herança. E assim o fizeram, como conta a palavra, o evangelho de hoje. Agarraram o filho, lançaram-no fora da vinha e o mataram para ficarem com toda a herança. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nesta parábola nós também podemos perceber principalmente a inveja que muitas vezes se aloja em nossos corações, a inveja que se alastra no coração do homem, onde muitas vezes nós, diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, às vezes também acabamos dando espaço para esse mal terrível entrar em nossa vida. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, é realmente um dos maiores maus, um dos maiores pecados, é a inveja. A inveja vai nos destruindo, vai nos corroendo por dentro, vai realmente nos impedindo de viver, nos impedindo de viver a nossa vida e vivermos em prol da vida dos outros, olhando a vida dos outros. Isso é terrível para cada um de nós. E foi justamente isso que aconteceu com esses agricultores, com esses vinhateiros assassinos. Eles sabiam que aquela vinha não os pertencia. A vinha tinha sido apenas alugada a eles. E com certeza ali o proprietário iria pagar uma parte a eles. Com certeza uma parte ali da colheita seria dividida com aqueles agricultores, com os vinhateiros. Mas eles não se conformaram com isso. Eles queriam tomar conta de toda a vinha, queriam ficar com tudo. E por isso acabaram cometendo tanta injustiça com o Filho do Homem, com o Filho de Deus. Como a palavra de Deus vem falar, que este filho que foi assassinado representa o próprio Cristo, assim como também os servos, que representa os profetas. Quantos profetas foram enviados antes do Filho de Deus? Quantos profetas que foram enviados foram rejeitados, foram mortos? E aconteceu o mesmo com o Filho de Deus, onde foi rejeitado realmente, foi acolhido como essa pedra angular, foi acolhido em meio à multidão como uma pedra de tropeço. Mas o Senhor da vinha, meus irmãos e minhas irmãs, nos promete algo maravilhoso quando vem falar no versículo 43, no último versículo: por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Então, meus amados irmãos e irmãs, esse povo é cada um de nós. O Senhor está dizendo que irá tirar o reino das mãos dos vinhateiros homicidas, dos vinhateiros assassinos, daqueles que não querem o compromisso, que não se comprometem com o reino de Deus, para entregar na mão do seu povo eleito, na mão daqueles que se comprometem com o seu reino, na mão daqueles que produzem frutos, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós, um povo que produza frutos, e frutos no devido tempo. E esses são os frutos que o Senhor espera de cada um de nós e confia a cada um de nós que produzamos realmente esses frutos de amor, de justiça e de caridade. Então, amados irmãos e irmãs, assim como esses profetas foram enviados mortos, também não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje, onde muitos profetas realmente do reino de Deus, muitas pessoas que andam anunciando a palavra, pregando o evangelho, muitos também são rejeitados, apredejados,
excluídos, ignorados por levarem a palavra de Deus, por anunciarem a verdade. Não é diferente do que aconteceu lá no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás. Mas nem por isso nós podemos desanimar, mas precisamos realmente nos empenhar neste reino de Deus, assim como o Papa Francisco pede para a igreja, que seja uma igreja missionária, que seja uma igreja que saia para as periferias, que seja uma igreja que saia em missão para levar a palavra de Deus, para levar o Evangelho para aqueles que estão distantes, para que a alegria do Evangelho chegue também para todos os filhos de Deus. E essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa grande responsabilidade, porque infelizmente nós temos visto muitas pessoas se desviarem às vezes para muitas outras seitas, e às vezes nós temos uma parcela de culpa nisso, às vezes pela nossa omissão, às vezes de anunciar a palavra, às vezes pela nossa omissão de sair realmente como manda a igreja, de sair em missão. Às vezes isso também compete a nós, a nos preocuparmos mais com a causa do reino de Deus, em sairmos mais para semear a semente, a sermos realmente esses agricultores que o Pai procura, esses agricultores fiéis que produzem frutos no devido tempo. E nós precisamos ser esses semeadores da palavra de Deus. Não somente eu, não somente a cada um daqueles que anunciam a palavra de Deus, mas a missão é para cada um de nós. Assim como diz São Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.